Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Greco e vou acompanhar vocês nos estudos referentes ao Enem. A nossa sequência de aulas agora vai tratar especificamente da globalização, mas mais diretamente com relação às crises econômicas pelas quais, a crise econômica, na verdade, pela qual nós passamos ao longo do século XXI, nosso século que está recentíssimo, né? E como que essa crise afetou a economia e a sociedade mundo afora, ok? Esse sou eu, bonito, né? Nem tanto. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos compreender as ocorrências das crises econômicas, identificar os fatores que levaram a essa crise e também compreender os reflexos da crise na economia e na sociedade mundo afora, ok? Inicialmente, a gente deve compreender que a economia não é um processo linear, tá? Então você não vai ter, durante os processos econômicos, um período de apenas prosperidade, apenas expansão. A economia é uma coisa cíclica, ela vai vivenciar momentos de expansão e também momentos de retração econômica. E esses momentos de retração econômica é que vão ser considerados momentos de crise, tá? Que podem ser mais ou menos intensas, ok? Falando em crise, e aí a gente sai do século XXI e volta um pouco no tempo, qual que seria a crise mais famosa, a mais conhecida, né, por nós? É a famosa crise de 1929, o crack, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Uma crise que teve origem nos Estados Unidos e que teve como reflexo uma intensa onda de desemprego, de queda na produtividade, algo extremamente semelhante com o que aconteceu nos tempos atuais, certinho? Na crise de 29, como reflexos sociais e econômicos dela, a gente pode ter um aumento no protecionismo. Percebam aqui que os reflexos vão na contramão do liberalismo, que estava extremamente ativo naquele período, tá? Então, já que o liberalismo, até aquele momento, tinha levado a um processo de crise, a sociedade mundial começou a cogitar que talvez o liberalismo naquele momento não fosse tão bom assim, tão positivo assim, né? Então, por isso, ocorreu uma onda de protecionismo, ou seja, cada país buscou elementos para preservar a sua economia, tá? Retração econômica, claro, em momentos de crise você tem, infelizmente, queda nos níveis de emprego, queda na produtividade, né? E isso faz com que toda a economia de um país ou de vários se retraia. Como eu falei anteriormente, o liberalismo econômico passou a ser questionado. Será que é tão bom assim ter uma economia desregulamentada, sem nenhuma interferência estatal? Será que a economia realmente ela se resolve por si só, né? E dentro dessa lógica, principalmente do protecionismo, né, levando em conta a preservação de cada país, ocorreu também a ascensão do nazifascismo. A gente pode considerar que a crise de 1929 ela foi um dos elementos que alimentaram a Segunda Guerra Mundial, que viria a ocorrer anos depois, ok? Bom, voltando para o nosso século. Crise de 2008, onde foi a origem dela? Estados Unidos da América, certo? Quais foram as causas? Principalmente a excessiva oferta de crédito imobiliário. Uma coisa bastante característica da cultura norte-americana é a concessão de crédito imobiliário para as famílias, a famosa hipoteca, né? Invariavelmente, vários filmes norte-americanos tratam desse assunto. Famílias que vão sustentar seus filhos, por exemplo, sustentar não, bancar a educação de seus filhos, principalmente em universidades, fazem uso da hipoteca dos seus imóveis para obter recursos frente a isso, ok? Bom, a economia norte-americana, adepta, talvez a mais característica do neoliberalismo, né? Ela tem como característica uma desregulamentação. Então, praticamente o Estado não interfere na economia. Todo o ciclo econômico se organiza espontaneamente, entre aspas, né? Espontaneamente. Bom, aumento nos índices de inadimplência. O que acontece? A gente pode considerar esse efeito como sendo uma bolha imobiliária, né? Então, os bancos vão concedendo créditos cada vez mais facilitados e cada vez em maior montante. Chega um momento que se essa conduta, se ela não é alterada,
as pessoas vão começar a ter dificuldades para saldar seus compromissos. E isso acabou acontecendo, chegando a um ponto de que as pessoas não tinham como pagar suas hipotecas. Na hipoteca, o imóvel é a garantia, então a pessoa perdia o seu imóvel para os bancos e, vamos combinar, né? Banco não é imobiliária. Banco tem que pegar o imóvel e fazer dinheiro, né? Vender. O que acontece? Muitas famílias inadimplentes, uma oferta gigantesca de imóveis no mercado. Lei da oferta e da procura. Quando você tem muita oferta, o que acontece? O preço despenca, não é? E aí, ok, os bancos ficaram com trilhões de imóveis parados, a gente chama de passivo, né? Perdeu-se a liquidez, os bancos não tiveram como transformar esse passivo em ativo, o imóvel em dinheiro. E aí foi prejuízo atrás de prejuízo e várias instituições bancárias, entre elas, por exemplo, uma das mais famosas, o Lehman Brothers, entraram em sérias crises, quase chegando à falência. Imagina uma quebradeira de bancos. Seria algo mais caótico ainda, ok? Bom, reflexos dessa crise nos Estados Unidos. Crise no sistema, óbvio, né? Crise no sistema financeiro. Retração na produção industrial. A indústria parou de produzir exatamente porque a oferta de investimentos, os recursos para investimentos também despencaram, claro. Desemprego, claro, né? Claríssimo, né? E queda também no consumo. Percebam como isso aqui vira um ciclo vicioso, tá? Você tem retração na produção industrial, desemprego, as pessoas passam a ter menos recursos. Então, compram menos. Compram menos, a indústria produz menos. Se produz menos, precisa de menos empregado. E blá, blá, blá. Vamos embora, ok? Bom, na globalização, a gente já percebeu que nada fica isolado. Nada, nem nada que seja positivo ou nada que seja negativo. Tudo, bom ou ruim, se espalha mundo afora, ok? E assim foi com a crise de 2008, certo? Então, primeiros reflexos sentidos fora da América do Norte, fora dos Estados Unidos, foram sentidos na Europa e no Japão, porque são exatamente as economias mais ligadas aos Estados Unidos, tá? Na Europa, a gente verificou um grande retrocesso econômico, tá? Uma retração na economia, na produção das indústrias europeias, né? Aumento no protecionismo, na defesa, cada país defendendo o seu lado, né? Protegendo a sua indústria, os seus empregos, né? Aumento nos casos de xenofobia. O que é xenofobia? Você ter aversão ao estrangeiro, você acreditar que aquele estrangeiro que está vivendo no seu país, ele é um intruso, ele está atrapalhando, ele está roubando os seus empregos, tá? Então aí, nos países da Europa, começou a ter uma onda de resistência aos imigrantes, tanto aqueles que já viviam nos países, né? Como também uma resistência à chegada de novos imigrantes. A lógica era o seguinte: pô, meu país já está em crise, eu estou custando arrumar emprego, vem outro cara de fora para piorar o que já está ruim, tá? Bom, na Europa, a gente tem que considerar que, tudo bem, é um continente em que a maioria dos países estão em boas condições financeiras, boas condições econômicas, né? Países desenvolvidos, mas mesmo dentro desses países desenvolvidos, existem aqueles menos desenvolvidos, vamos chamar assim, os primos pobres. Vamos pensar assim, né? E nesse sentido, esses primos pobres da Europa são conhecidos como os PIGs, tá? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, ok? Bom, mundo globalizado, tudo chega em todos os lugares, né? Então, a crise iniciou-se nos Estados Unidos, refletiu primeiro na Europa e no Japão, e, claro, nos países em desenvolvimento iria chegar também, só que demorou um pouco mais, mas chegou, né? E aí, no nosso caso, os BRICS, né? Nós fazemos parte dos BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O S aí é uma sigla inglesa, né? South Africa.
Aqui também a crise de 2008 se fez sentir, embora com intensidade talvez variada, né? Bom, claro, a sociedade mundial reagiu a essa crise, tá? Então, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos, nós tivemos o movimento Occupy Wall Street. Ocupem a Wall Street, vamos ocupar a Wall Street. O que foi isso? A sociedade civil norte-americana fez manifestações no coração financeiro de Nova York, talvez coração financeiro do mundo, né? Qual foi o mote, qual foi a motivação para essa movimentação? A sociedade dizia o seguinte: nossas famílias estão em crise, nossas pessoas não têm emprego. E aí o que o governo norte-americano faz? Ao invés de socorrer a sociedade, socorre os bancos. De fato, ao ocorrer a crise de 2008, o governo norte-americano deu uma ajuda trilionária ao seu sistema financeiro, exatamente para evitar a quebra desses bancos. Então, esse foi a maior motivação para essa manifestação, ok? Mundo afora, bom, a gente sabe que anualmente em Suíça, na cidade de Davos, ou Davos, né, acontece o Fórum Mundial Econômico. Para contrapor a esse Fórum Mundial, foi criado, no mesmo período, né, o Fórum Social Mundial, exatamente para discutir as questões sociais, né, mais especificamente para criticar a postura dos grandes bancos, das grandes economias, frente aos grandes problemas sociais pelos quais a sociedade mundial, né, a sociedade dos vários países em níveis diferentes, passa, ok? Falando dos primos pobres, dos PIGs, né, em um deles, a crise de 2008 bateu com muito mais intensidade, foi a Grécia. A gente pode considerar que a Grécia foi um país que quase que quebrou, quase que faliu. Não por acaso, na Grécia, houve um período de uma greve, por exemplo, geral, que durou quase um mês. E aí, as manifestações, elas começaram a ser extremamente intensas, ok? Bom, eu gostaria de propor a vocês agora uma prática e depois uma pequena reflexão sobre a questão da globalização, ok? Uma questão do Enem, que foi disponibilizada em 2015, para a gente poder trabalhar um pouquinho agora, certo? Vamos lá. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por sua casa do que o próprio valor do imóvel. Percebe esse problema? Isso está detalhando um pouquinho mais o grande problema que a sociedade e o setor bancário enfrentou nos Estados Unidos. Lembrando de novo, vou repetir, eu já falei, né? Banco não é imobiliária. Às vezes, para os bancos, hipotecar, pegar de volta o bem que foi dado como garantia, era algo extremamente complicado, tá? Numa situação normal, em que a economia está fluindo, está produtiva, está próspera, tudo bem pegar um imóvel, porque rapidamente você vai ter liquidez com relação à possibilidade de hipotecar e buscar o imóvel e fazer com que o imóvel possa ser comercializado, leiloado e a partir daí se obter o recurso, certo? Bom, inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido a o quê? A opção correta seria a opção C, interdependência do sistema econômico. Vamos relembrar um pouquinho, né, essa questão da globalização. Características da globalização, né? Você tem uma disseminação da informação,
A globalização, ela prima por uma agilidade extrema nas telecomunicações, por exemplo, né? Internet, etc. Então, tudo que ocorre em qualquer parte do globo, rapidamente afeta toda a sociedade. Um exemplo bem prático que nós estamos tendo agora é a questão do novo coronavírus, né? A gente teve a infecção na China e rapidamente, devido à dinamização das inter-relações, o coronavírus acabou se espalhando mundo afora, chegando até aqui no Brasil, né? Disseminação de conhecimentos, né? A informação, né? Um fato positivo ou negativo rapidamente é conhecido por todos, né? Todos tomam conhecimento disso. E também essa questão negativa com relação à crise econômica, tá? A crise, ela afetou os norte-americanos, afetou os Estados Unidos e acabou afetando também todos os outros países, inicialmente a Europa e Japão, mas já falamos sobre isso, né? Não precisamos voltar, né? Graças a Deus. Muito bem, pessoal, eu vou fazer só uma revisão com vocês, rapidamente. Na aula de hoje vimos que a economia não é algo linear, oscila entre expansões e retrações ou crises, né? Então, há momentos em que a economia vai estar próspera, vai estar dinâmica, as indústrias vão estar produzindo muito, o setor de serviços vai estar aquecido, os empregos vão estar sendo extremamente disponíveis, né? Mas vai haver momentos também em que a economia, no geral, né, ela vai desaquecer. Então, vai haver momentos em que, por exemplo, se houver um período de superprodução, vamos fazer uma misturinha com a história, um pouquinho só? Vamos lembrar um pouquinho da Revolução Industrial na Inglaterra? Conforme a Revolução Industrial ia se desenrolando, houve um período, no século XIX, que a produtividade das indústrias na Europa, em geral, ela ficou extremamente aquecida, tá? Então, produziu-se mais do que, por exemplo, a sociedade europeia era capaz de consumir. E aí isso começou a gerar estoque, e aí gerou um problema, porque para a indústria, estoque é sinônimo de prejuízo, não é? Então, é só um exemplo curto para perceber como que até uma produção muito boa, muito eficiente, dependendo da situação, ela pode levar a uma crise, ok? E lembrar também, né, finalmente, o processo de globalização potencializou a crise imobiliária iniciada nos Estados Unidos. E em 2008 para frente, né, tornou-se uma crise mundial, tá? Afetou a todo o planeta, sem exceção. Mas não igualmente. Uns países sofreram mais, outros menos, beleza? Bom, lembrar também que a globalização desencadeou também momentos de reação à crise em todo o planeta. Chama mais atenção a questão da reação da sociedade civil norte-americana, como eu coloquei ali o exemplo da Occupy Wall Street, vamos ocupar a Wall Street, né? Uma reação da sociedade considerando injusta a postura do governo norte-americano, ao invés de privilegiar, ao invés de socorrer os seus trabalhadores, a sua sociedade, que estava passando por crise, desemprego em massa, muitos haviam perdido suas casas, devemos lembrar disso, levar isso em conta, né? O governo norte-americano, ele optou por não se preocupar com isso nesse primeiro momento e socorrer as instituições bancárias. Uma ajuda trilionária, né, como eu já falei anteriormente, para que essas instituições bancárias não viessem ou a quebrar ou a retirar os seus bancos, as suas unidades, do território norte-americano. Certinho? Bom, como vocês podem ver, nem tudo é totalmente positivo, nem tudo é totalmente negativo. Então, a globalização, ao mesmo tempo em que ela espalha informação mundo afora, compartilha diversas culturas, bens de consumo, ela também compartilha crises, né? Então, vamos dizer assim, talvez esse seja o lado mais negativo da globalização, talvez, não é? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês por essa primeira oportunidade, agradecer e, ao mesmo tempo,
me desculpar por eventuais falhas. Eu sei que deu uma gaguejadinha, tá, uma travadinha, mas espero que eu tenha sido útil com vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade.